Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu trago para vocês uma lista de livros. Eu selecionei alguns livros para se ler em determinadas situações ou momentos da vida diferentes ali. Se você quiser me acompanhar para conhecer esses livros, aproveita para deixar o seu like. Se ainda não for um inscrito aqui deste canal, aproveita para se inscrever também. E vamos falar de livro. Recadinho de sempre, livros que são físicos eu vou mostrar para vocês e alguns livros que eu li por e-book eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem também. Para cada situação ou momento da vida que eu selecionei aqui, eu escolhi apenas um livro para representar. Eu sei que existem inúmeros livros que podem se encaixar nessa categoria, mas eu selecionei apenas um para o vídeo não ficar tão extenso. Eu vou falar de 10 livros. Então, de repente, se você lembrar de algum outro livro aí, já deixa nos comentários, conforme eu for falando aí, que também já fica de dica aqui para mim, para eu colocar na minha listinha de livros que eu pretendo ler. E a primeira citação que eu coloco aqui seria um livro para se ler antes de dormir. E eu escolhi o livro Andarilhos, do escritor Rodrigo Tavares. Ele é um escritor aqui do nosso país, um escritor que eu gosto muito. E já li outros livros dele, a escrita dele é muito gostosa. E Andarilhos é um livro delicioso de se ler, um romance regionalista. Conta a história de três andarilhos, três pessoas, três homens que acabam se encontrando. Um é o Pedro Guarani, que é um encantador de cavalos, que passou por uma tragédia em sua vida. Temos também o outro personagem, o João Foia, que é um personagem ali que você não consegue saber direito qual é a personalidade dele. Tem um certo mistério ali na história. E tem mais um francês que está aqui no Brasil de passagem para conhecer um pouco da nossa cultura. E eles vão acabar se encontrando em um determinado momento da vida e vão viver algumas situações ali juntos. E é uma história que fala muito de amor, de perdão, de redenção, entre outras coisas. Tem uma escrita muito gostosa, aquela escrita que fica no coração da gente. Então, esse é o livro que eu escolhi para se ler aí no momento antes de dormir, que seja um livro bem relaxante, bem gostoso de se ler. Outra situação que eu coloquei aqui seria um livro para se ler num dia chuvoso. Sabe aquele dia lá que tá caindo aquela chuvinha e você fala, nossa, gostoso para ler um livro hoje? Um livro que eu recomendo bastante, que eu li recentemente, é esse aqui, O Hobbit, do Tolkien. É um livro muito, muito gostoso. Aquele livro assim, para você ficar escutando o barulhinho da chuva e viajar lá para a Terra-média, junto com esse hobbit que vai sair numa aventura. Tem resenha aqui no canal, se você quiser conhecer um pouquinho mais desse livro, assiste a resenha que tá bem legal. E aí você entra nessa viagem, um livro de fantasia, você entra nessa viagem com esse hobbit que vai junto com o povo dos anões. Aqui na escrita do Tolkien ele fala anãos, o plural, mas ele vai junto com esses anões para tentar resgatar o tesouro que foi tomado por um dragão. E ele vai se envolver em grandes aventuras com seres diferentes, povos diferentes, uma terra diferente. É muito gostoso de se ler num dia chuvoso. Outra situação que eu coloquei aqui, e eu espero do fundo do meu coração que a gente nunca mais passe por isso, seria um livro para se ler numa pandemia. Realmente eu espero que isso nunca mais aconteça, foi muito triste. Mas eu selecionei aqui esse livro do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Eu li há muito tempo atrás, eu estou para fazer uma releitura desse livro porque ele é incrível. Eu lembro de quando eu li, eu fiquei assim impressionada com essa história aqui, que é a história de um momento numa cidade, por exemplo, todos os carros estavam passando numa rua e estavam parados, na verdade, esperando o sinal abrir, e de repente um carro só, assim que o sinal abre, ele não sai. E as pessoas começam a bater no vidro, tentando descobrir o que aconteceu com aquele motorista. E ele só vê o movimento da boca, né, desse motorista, e ele estava falando, estou cego. E aí ele passa por uma cegueira branca. Essa cegueira dele, de repente, se espalha por toda a cidade. Então, todas as pessoas, grande parte da população ali daquela cidade, ficam cegos, uma cegueira branca. E eles todos são colocados em quarentena, porque não se sabe o que é aquilo que está se espalhando, né? E aí, tem até uma frase aqui que eu achei aqui no livro, que eu achei muito interessante, que fala: só num mundo de cegos as coisas serão o que verdadeiramente são. Então, as pessoas
precisam começar a, entre aspas, enxergar dentro dessa treva branca coisas que talvez não se via ou que acabaram se perdendo durante o caminho. Então, é um livro de muito ensinamento, um livro, assim, muito marcante. Quem já leu Ensaio sobre a Cegueira sabe do que eu estou falando. Ele é um livro realmente impressionante. A mensagem que esse livro passa aqui é muito importante. E vale aí por tudo que a gente passou aí também com essa última pandemia aí. E isso a gente espera que nunca mais aconteça realmente. Então, é um livro legal para um momento desse. A quarta situação que eu coloquei aqui nessa lista seria um livro para se ler quando se está de mau humor. Sabe quando a gente está de saco cheio da vida ou, enfim, não está feliz? Um livro que eu indico bastante seria Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sim, nosso querido Machado de Assis, com esse livro muito divertido. Aqui a gente tem a história póstuma de Brás Cubas, ou seja, ele narra a sua história depois de morto. E aí ele não tem mais papas na língua, ele não tem medo de dizer o que precisa ser dito. E aí ele começa a contar um pouco da sua história de vida, desde quando ele era criança, e aí ele vai crescendo e vai contando todos os seus amores e os seus dissabores de uma forma muito irreverente. Então é impossível você não pegar algum momento aí nessa história que você acaba rindo. Esse aqui é um livro bem legal para se ler quando você estiver de mau humor aí. Pega o Machado de Assis para ler que você não vai se arrepender. Quinta situação que eu coloquei aqui seria um livro para se ler numa noite de insônia. Sabe quando você infelizmente abre o olho ali à noite e você fala, nossa, perdi o sono, o que eu faço agora? Em vez de você pegar o celular para ficar ali olhando as redes sociais, pega um livro para ler. E eu indico esse aqui. E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Esse livro aqui é bem legal para um momento desses de insônia. É um livro que fala sobre algumas pessoas que foram convidadas para passar uns dias numa mansão que fica numa ilha. E essas pessoas acabam indo para essa ilha. Elas não sabem direito quem é a pessoa que os convidou, eles acham que tem alguma ligação com algum conhecido deles e eles vão para lá porque é uma ilha conhecida, é uma mansão muito conhecida e já foi de uma pessoa muito famosa e eles querem aproveitar aquele momento ali e eles vão para essa ilha e já na primeira noite acontece um assassinato e ninguém sabe o que aconteceu com essa pessoa que morreu e outras pessoas começam a morrer. E eles ficam na dúvida, será que tem um assassino aqui nessa ilha, nessa mansão? Ou será que esse assassino é um dos que estão ali presentes na casa? Então a gente fica com essa dúvida. Até o final eu não descobri quem era. Eu achei muito legal. E é um livro bem interessante assim. Não é um livro pesado, é um livro bem leve, mas é bem legal para se ler numa noite de insônia que você perdeu o sono. É um livro bem interessante. Sexta situação que eu coloco aqui seria um livro para se ler quando se está feliz. Então, que livro a gente pode ler quando a gente está feliz? Eu coloquei esse aqui, O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Aliás, eu indico todos os livros de teatro da parte da comédia do Ariano Suassuna, que são sempre muito divertidos. Esse foi um dos que eu li do Ariano Suassuna, que é o mais famoso, obviamente, que eu gostei demais. Ele é um teatro, né? Uma peça de teatro que é muito engraçado. A gente tem como personagem ali o Chicó, o João Grilo, e eles vão vivendo algumas aventuras ali, sempre com aquela carinha regionalista ali do Nordeste, que é uma delícia de se ler. Então, é um livro muito divertido. Como eu falei, qualquer peça de teatro do Ariano Suassuna que seja da parte da comédia, pode ler sem medo. Tem a Farsa da Boa Preguiça, Santo e a Porca, tem várias comédias dele ali, várias peças de teatro dele que são muito divertidas e que é certeiro para você ler quando você estiver feliz. E o que ler quando a gente está triste? Então, também vai ter uma indicação para isso. Um livro que eu recomendo seria esse aqui, O Velho Mar, do Ernest Hemingway, que é um livro muito, muito bonito. Conta a história de um pescador, um senhor chamado Santiago, que ele tem sido considerado um azarão ali na sua região, porque há 84 dias ele já não pescava nada. E ele não perde a fé em si mesmo,
ele acaba saindo para alto mar, na pescaria da sua vida. Ele vai sozinho e ele passa dias ali no mar, em alto mar, e ele vai convivendo ali com a sua solidão, com os seus pensamentos, e vão acontecer algumas situações ali que prendem muita atenção da gente, mas a mensagem que esse livro passa para a gente, para o leitor, é linda demais. É aquela forma de nos mostrar como é importante não perdermos a nossa fé em nós e no homem, nas pessoas. É uma história de perseverança, de amor à natureza. É um livro assim muito lindo, de muito ensinamento. Não é à toa que é um livro tão importante desse autor e que eu recomendo muito aí. Se eu tiver ali um pouquinho mais tristinho ali, esse livro aí é uma boa pedida aí de leitura para esse momento. 8ª situação que eu coloco aqui: livro para se ler para uma criança. Você é mãe, pai, tio, tia, avó, avô. Um livro que é muito gostoso para se ler para uma criança. Eu indico esse aqui, O Pequeno Príncipe. É um livro, um dos mais famosos livros infantis. A minha filha hoje já tem 12 anos, eu já não fico lendo mais historinhas para ela, mas quando ela era pequena, esse livro aqui eu li várias e várias vezes. Terminava de ler, voltava a ler, porque ela amava esse livro e eu também amava ler junto com ela. Então, é um livro que fala muito sobre amor. A gente tem aqui um Pequeno Príncipe. Eu acho que a maioria das pessoas já conhecem a história do Pequeno Príncipe, mas a gente tem aqui um Pequeno Príncipe que mora ali no seu planeta e ele tem uma rosa, que ele é muito afeiçoado a essa rosa, e num determinado momento ele acaba indo embora do seu planeta e ele acaba vindo para o planeta Terra. E aí ele passa por algumas situações aqui na Terra. É um livro que vai falar muito sobre amor, vai falar muito sobre quando a gente cresce, a gente acaba deixando de enxergar coisas que a gente, quando era criança, a gente via de outra forma e tudo era tão... O mundo era tão mais bonito e às vezes a gente acaba fechando os nossos olhos para algumas coisas e acabamos deixando de aproveitar a beleza da vida. Então, é um livro que eu recomendo muito, não só para as crianças, obviamente, para qualquer idade esse livro aqui vale, mas se você tiver uma criança aí que você quer incentivar a ler, por exemplo, ou contar uma história muito bonita e falar sobre coisas boas da vida, Pequeno Príncipe é uma boa indicação. Outra situação, momento que eu escolhi aqui, seria um livro para se ler numa fase de mudança. Por exemplo, você está passando por uma mudança na sua vida, de qualquer tipo que seja, eu indico esse livro aqui, A Metamorfose, de Franz Kafka. Aqui a gente tem a história de um caixeiro viajante, o Gregor Samsa, que numa determinada manhã ele acorda e ele percebe que ele passou por uma metamorfose. Ele não é mais, o corpo dele mudou totalmente, ele se transformou num inseto gigante, monstruoso. Não especifica exatamente o que ele é, embora muitas pessoas associem a uma barata, mas aqui não é falado dessa forma. E aí, por conta disso, acabam acontecendo algumas mudanças em sua vida. Ele era arrimo da sua família. Ele tinha o pai, a mãe e a sua irmã, e todos dependiam dele para viver. O dinheiro vinha dele. E aí, por conta dessa situação dele, as coisas acabam mudando aí na sua casa. Ele percebe a mudança que os seus familiares começam a tratá-lo de forma diferente. Então, faz a gente pensar muito em condições como, por exemplo, quando uma pessoa fica idosa, quando uma pessoa sofre um acidente, quando a pessoa tem algum determinado tipo de doença, que ela acaba precisando contar mais com a ajuda da família, acaba ficando mais dependente. Como é a situação dessas pessoas na visão delas, né? Por muitas vezes, e como toda a sociedade acaba vendo essas pessoas. Então é um livro muito reflexivo, que faz a gente pensar sobre várias coisas. E falando de mudança, né? Metamorfose é uma boa indicação também. E a 10ª situação que eu coloco aqui seria um livro para se ler antes de casar, ou quando você está começando um relacionamento. Isso serve tanto para as mulheres quanto para os homens, por que não? Então, o livro que eu indico seria A Inquilina de Wildfield Hall, da Anne Brontë. A gente tem aqui
a nossa protagonista, a Ellen, que é uma jovem que vai se mudar para uma mansão chamada Wildfield Hall. Ela se muda com o seu filhinho, ela está vestida de luto, mas na verdade ela está fugindo, ela tem o seu segredo ali, ela está fugindo de um relacionamento abusivo com o seu marido, que ela passou por várias situações. Ela o amava muito, mas ali quando ela começou a sua vida com ele, no seu casamento, ele se transformou, ou na verdade se mostrou a ela de uma outra forma. Então ele a tratava mal, ele bebia. Então aqui é um livro que fala muito sobre alcoolismo, que fala muito sobre a posição da mulher na sociedade, principalmente naquela época, quanto a mulher tinha que ser submissa, o quanto a mulher acabava sendo maltratada mesmo, e que infelizmente até hoje muitas coisas ainda acontecem. Então, é um livro que faz refletir muito sobre isso, sobre o quão a gente não pode ficar cego num relacionamento e tentar perceber coisas que acabam fazendo mal pra gente. Então, é um livro muito avançado para aquela época. A Anne já era uma pessoa muito para frente da sua época para escrever um livro desse aqui, que é, infelizmente, ainda um livro bem atual. E essa é uma indicação que eu dou, e eu não estou aqui para fazer ninguém desistir de casar, pelo contrário, mas é um livro aí que faz a gente pensar sobre esses determinados assuntos. E se você se lembrou de alguns livros que se encaixam numa dessas situações aí, deixa nos comentários, eu gosto de ver a opinião de vocês também. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like. Se inscreve aqui no canal também, se não for inscrito, divulga para os seus amigos para ajudar aqui no meu trabalho. E a gente se vê numa próxima. Até mais!